Psicologia Védica com Tiago Namastê. Seu conhecimento e muito prazer. Um dos aspectos que são fundamentais para que a banda toque afinadinha é exatamente esse, a banda. O Ayurveda dificilmente vê a herbologia como um solo, como um músico, tipo, carreira solo. Porque a gente entende que tudo na vida que é material necessariamente tem, em algum grau, um efeito colateral. Ah, mas essa erva vai fazer mal, não sei o que. Dependendo da quantidade, dependendo do caso, pode fazer. Ah, mas erva doce, gengibre, pode fazer mal, tá? Então, assim, um aspecto fundamental na herbologia ayurveda é o que a gente chama de anupana, que é de qual meio de transporte que você vai. E o outro é, de alguma maneira, a composição, sanga, que vai ali, tá? Então, assim, suponha que você vai ao teatro, no centro da cidade, sexta-feira, 6 da tarde, ok? Um aspecto fundamental é, vou a pé, vou de carro, vou de metrô ou vou de ônibus, eventualmente de helicóptero, mas digamos que assim, essas 4 dá. Você fala, pô, lá não vai ter lugar para estacionar direito, vai ser caro, cara, aquele guardador, sempre dá problema, não sei o que. Ah, mas de repente podia voltar para casa mais rápido. Não, mas se for o caso, pega um táxi e tal. Então, assim, todas essas considerações de como você vai para o lugar onde você vai são importantes. Tem alguns aspectos que, assim, o ônibus não passa onde você quer, o ônibus passa onde ele passa. Tem alguns aspectos que são importantes assim também. Então, nessa questão do Anupana, o Ayurveda tem uma atenção Anupana, um grau de atenção muito grande. Que é assim, veja bem, a romã é uma coisa que tem um rasa doce, adstringente, principalmente em algum grau amargo. Ela tem um virya refrescante. Ela tem um vipak, provavelmente doce, anabolizante. E ela tem um prabhava de cuidar muito, tanto da tua cabeça, quanto do seu coração, quanto da sua garganta, quanto também do seu sistema dos ovários, tá? Aí beleza, tá aí a romã, que é uma das coisas assim mais utilizadas no Ayurveda, o Dharma. Aí a pergunta é, eu como romã, quando entro no sistema da pessoa, procuro o quê? Aí o Ayurveda fala, depende, como você entrou. Se essa romã entrar medicando através de um processo de medicação do mel, ela vai principalmente exacerbar as características de adstringente dela, como o mel é, e atuar como um princípio terapêutico anti-kapha. Ela vai diminuir a quantidade de muco no teu sistema, ela vai fazer com que você se sinta mais leve, ela vai fazer com que você se sinta mais seco. Se essa mesma romã medicou um ghee, uma forma de oleosidade também, ela vai assumir as características mais antipita dela, que é principalmente ser extremamente refrescante, ela não vai secar tanto, mas ela vai resfriar muito o sistema, vai tirar muito da acidez, e vai fazer a ação principalmente, por exemplo, no olho, no fígado, em algum grau na musculatura e principalmente no intestino delgado. Se a romã, que já não é uma das coisas assim mais boas do mundo para um vata ficar usando torto e direito, de alguma maneira entrar num óleo de gergelim, medicar um óleo de gergelim, aquilo dali vai ressaltar as características mais antivata dela, vai deixar ela extremamente mais doce, vai ressaltar o vipak nutritivo dele e vai fazer com que isso atue principalmente mais no cérebro. E de repente, em algum grau, se eu tiver uma disfunção no ovário também, atuar mais ali. Ué, mas era romã. A gente pegou só um exemplo. Imagina, e tem outros anupanas também, tem, por exemplo, a babosa, é tudo que a gente usa como base do princípio terapêutico é fundamental para o resultado, ok? Então esse é um conhecimento importante. Você não conhece só quem
que está indo para o teatro. Você pergunta como ela está indo, ok? Válido. Agora a pergunta outra é assim, mas ela está indo com quem? Porque dependendo com quem ela está indo, ela pode mudar de ideia no meio do caminho, ela pode, de alguma maneira, querer fazer uma coisa quando chegar no teatro que a princípio você não faria, mas como ela estava ali, você foi e resolveu passar na livraria. Então, esse aspecto assim, é fundamental, os acompanhantes daquilo dali, de alguma forma, vão estar, em algum grau também, determinando a ação daquilo ali. Então, na ergologia, dificilmente você pensa só Romã, por exemplo. Vamos fazer uma coisa que seja para Pitta. Aí você vai pegar Romã e medicar no Gui. Aí você vai botar Sândalo, Vetiver, um monte de galera que é para aumentar o efeito daquilo ali. Tá? Então, esse é um dos principais aspectos de quem está acompanhando. É aumentar efeito. E esse efeito é um efeito que a gente considera como positivo naquela situação. Só que vai ter outra galera que a gente vai botar também para reduzir o efeito que a gente não quer. Então, por exemplo, a gente vai sair agora do caso da romã. Tem algumas ervas que são amargas e que elas têm um papel muito importante de purificar o sistema. Quando a gente faz um curso mais aprofundado, a gente conversa cada uma delas e tal. Mas as ervas amargas diminuem muito o metabolismo. Então, o metabolismo, por mais que queira dar aquela varrida no sistema, ela está com preguiça e deixa a sala sem varrer. Então a gente joga outra erva que é para compensar um efeito que a gente sabe que aquela erva vai ter, mas que aquele a gente não quer. Então a gente, de alguma forma, corrige algum grau de efeito que a gente não quer. Ok? Então essas daqui são mais ervas de consórcio. Essas daqui são ervas mais reguladoras. Tá? E a gente também tem ervas que a gente usa tanto para paladar, porque a pessoa precisa conseguir, de alguma forma, processar aquele medicamento na boca, no geral. O Ayurveda ou põe o medicamento pela boca, ou põe ele pelo olho, ou põe ele pelo ouvido, ou põe pelo nariz, ou põe pelo reto. Não corta, no geral, para botar medicamento. A cirurgia no Ayurveda é mais de trauma. Não é exatamente assim para você, tipo, tirar o intestino da pessoa. Ok? Então esse aspecto do paladar é importante. E tem um outro aspecto que é assim, você fazer aquilo dali ser complexo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma questão que vai ser difícil ficar tomando um monte de erva junta, não sei o que e tal, porque ela está com um quadro que precisa de várias coisas ao mesmo tempo. Ela precisa cuidar do pulmão, mas o estômago também não está funcionando, está com alergia na pele, o agravamento de Kapha já está tipo generalizado. E aí a gente faz, de alguma forma, com que a gente consiga colar, em alguma maneira, duas fórmulas dentro de uma só. E o exemplo maior disso no Ayurveda, assim, branded, é o Chyavanprash. O Chyavanprash é um negócio que usa a âmula como erva principal. Um monte de outras ervas que tem esse papel de aumentar o odds e estimular o sistema imunológico. Um monte de erva para corrigir aquilo. São tipo 38 ervas que levam ao processo de fabricação do Chyavanprash, além do âmula. Ou inclusive o âmula, não sei exatamente, mas assim, dá para ter uma noção. Leva açúcar mascavo para aquilo dali ficar com gosto que as pessoas não achem ácido demais. E basicamente o Chyavanprash não é uma coisa, dada o grau de complexidade da erva, que vai cuidar só do teu sistema imunológico. Ele vai cuidar também do grau de acidez no seu processo digestivo, ele vai ter um efeito tônico no teu cérebro. Então
São vários efeitos que às vezes você consegue fazer algumas fórmulas múltiplas no Ayurveda. Tá? Então, isso tudo é fundamental para a gente ter uma performance terapêutica. Quando a gente está ingerindo a erva, a gente precisa saber com quem que ela, como ela está indo, com quem que ela está indo, com quem que ela está indo para que não arranje confusão, sabe? Tem às vezes que você sai com aquele amigo, a galera que gosta de beber, sai com aquele outro amigo que não deixa ele brigar com os outros. Então, assim, ainda que esse exemplo seja meio chulo, ele é um exemplo de amigo que quer reduzir efeitos colaterais que a gente eventualmente não queira. E aí tem aquela galera que você botou no Facebook, assim, só para avisar pra galera que você estava indo e tal, que seria legal se o pessoal fosse e tal. Mas tem algumas situações onde você fala o seguinte, pô, mas a gente só vai conseguir resolver essa história se aquela galera lá for também, aí vai dar para trabalhar lá. Estou mudando de emprego, mas eu preciso de uma outra equipe lá, porque senão, cara, com aquela equipe não vai rolar. Então, não sei o que, então. Um negócio já bem maior, sabe? Mudou o diretor de arte da ópera inteira e o cara só aceita com a equipe dele, não sei o que, é um negócio mais complexo, tá? Para finalizar, tem uma questão fundamental que é a hora que você toma a erva, tá? Então, se você toma a erva em jejum ou composto, ele tem normalmente dois efeitos. Um é reduzir kapha, dependendo de qual erva que você está botando, e o outro é de nutrição. Se você está botando isso logo antes do processo metabólico, antes da refeição, isso normalmente pode potencializar esses dois anteriores, dependendo de qual for o caso, mas ele também pode, de alguma forma, ter um papel de prevenir agravamento de pita. Você está preparando, você está aumentando o kapha no teu sistema para que o teu pita não... No meio da refeição, no geral, é para situações de pita. Depois a gente vendo o processo de estilo lá no Ayurveda Bem Viver, a gente vai entender isso bem especificamente. No final da refeição, o seu estado já está num estado mais vata, e principalmente final mais 2 horas é pro vata. Isso é bem mais específico que isso, tá, gente? Mas assim, só linhas gerais. E antes de dormir é detox, que é a hora que o apana vai ficar mais forte. Com isso, a gente dá uma pincelada só para ilustrar que tem um efeito importante. Qual é o horário que você toma? Beleza? Foi. Show. Acompanhe mais dos nossos vídeos no canal Thiago Namastê no YouTube. Jai Gurudev.